Olá, crianças, que saudade de vocês! Espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos comemorando a Páscoa nesse fim de semana e nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira de Páscoa. Hoje nós vamos relembrar o dia que o Senhor Jesus morreu. Ele morreu numa sexta-feira também. Vamos continuar a história que nós ouvimos no domingo. Vamos ouvir? Depois de comerem juntos, Jesus disse aos seus discípulos: "Esta noite vocês vão me abandonar." "Eu não", disse Pedro com firmeza. "Eu jamais o abandonarei." "Vocês irão me abandonar esta noite." E Pedro disse: "Eu não." Jesus suspirou. "Antes do galo cantar pela manhã, você dirá 3 vezes que não me conhece." "Eu morrerei com você antes de fazer uma coisa destas", bradou Pedro. "Pedro, você me negará 3 vezes." "Jamais, Senhor." Quando chegaram ao jardim do Getsêmani, Jesus pediu aos seus discípulos que orassem com ele. Os discípulos estavam cansados e adormeceram. Jesus orou sozinho ao Pai. "Vamos orar." Mas os discípulos acabaram dormindo. Jesus orou sozinho. Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. Ele também sabia que a morte era o plano de Deus para ele. "Mostre-me se há outra maneira", ele orou. "Caso contrário, farei o que me pede." A Bíblia fala que naquele momento Jesus estava em profunda tristeza. De repente, uma luz brilhou, ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas beijou Jesus para mostrar qual homem deveria ser preso. Judas traiu Jesus com um beijo. "Sou eu", disse Jesus. Quando ele disse isso, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus se entregou. Eles o prenderam e levaram até os seus líderes. "Sou eu." E Jesus se entregou. A maioria dos discípulos de Jesus fugiu, mas Pedro o seguiu de longe. Ele esperou num pátio para ver o que ia acontecer. "Você não estava com Jesus?" alguém perguntou. Assustado, Pedro disse: "Não." "Você estava com Jesus?" "Não", Pedro disse. 2 outras pessoas perguntaram a mesma coisa. "Vocês estão errados", Pedro disse. "Eu nem mesmo conheço esse homem." Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ouviu o galo cantar, ele chorou amargamente. "Você é um dos discípulos." "Eu não." Ele ficou bravo. E o galo cantou.
Alguns líderes religiosos disseram ao governador Pilatos que Jesus era perigoso, pois queria ser rei. Pilatos perguntou a Jesus: "Isso é verdade?" E Jesus respondeu: "Eu sou o rei, mas não deste mundo." Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há motivo para matá-lo. Eu soltarei. Mas a multidão começou a gritar: "Mate-o!" Não vejo nele nenhum crime. Mas a multidão gritava: "Crucifica-o!" Então, Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus. Eles enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o fizeram carregar uma cruz de madeira morro acima. No alto do monte, os soldados romanos pregaram os pés e as mãos de Jesus na cruz. Eles fincaram a cruz no chão. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Jesus estava ali, sofrendo. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os amigos de Jesus choravam. Alguns líderes religiosos riam e zombavam, dizendo: "Você salvou outras pessoas, por que não salva a si mesmo?" "Pai, perdoa-lhes", disse Jesus. Jesus sofrendo. E as pessoas zombavam dele. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse: "Está concluído." Ele havia completado a obra que veio realizar por causa do seu grande amor. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e rolou uma grande pedra na entrada. Um longo e triste dia havia chegado ao fim. Ouvimos a história, e essa história é uma história muito triste, não é verdade? Mas ela é muito importante. A Bíblia nos fala de Jesus desde o início da Bíblia até o final, mesmo antes de Jesus nascer. E sabia que o profeta Isaías já falou sobre a morte de Jesus? Lá em Isaías 53, versículos 5 e 6, está escrito. Vamos acompanhar. "Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós." Nós vimos na história todo o sofrimento que Jesus passou até ele morrer. Nós vimos que ele já estava sofrendo muito quando ele estava orando ao Pai lá no jardim do Getsêmani. A Bíblia fala que ele estava sofrendo muito quando estava fazendo aquela oração, porque ele sabia por tudo que ele iria passar. Ele sabia da traição de Judas, ele sabia que Pedro negaria, ele sabia que os seus amigos iriam fugir naquele momento. E também ele sabia
e já sofria, porque ele ia sentir muitas dores ali naquela cruz, longe do seu Pai, porque Deus o abandonou ali. Tudo isso por quê? Porque Ele nos amou, porque Ele nos escolheu. A Bíblia fala sobre as nossas transgressões e nossas iniquidades. O que quer dizer? São os nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Todos nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Nós desobedecemos o pai, a mãe, de vez em quando uma mentirinha. Nem sempre nós estamos pensando em fazer as coisas para a glória de Deus. E isso tudo é o nosso pecado. E isso nos separa do nosso Pai, o nosso Senhor Deus. Mas Jesus sofreu e morreu ali naquela cruz para que a gente pudesse ficar bem juntinho do nosso Pai. E é por causa da morte dele que hoje nós podemos ter o amor do Senhor. Nós podemos ouvir a palavra de Deus, entender e ter paz no nosso coração. Então, hoje nós comemoramos algo muito especial para nós. Motivo de muita gratidão, devemos agradecer esse sofrimento. A gente fica triste em ver que Jesus sofreu tanto, mas a gente fica alegre porque só por causa desse sofrimento, dessa morte, é que nós sabemos que somos salvos e um dia estaremos com Deus felizes e sem pecado por causa de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia. Te agradecemos porque comemoramos a Páscoa, lembramos, Senhor, da morte do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada porque o Senhor morreu para nos salvar, porque o Senhor Jesus sofreu e este sofrimento, ó Pai, hoje nos traz paz e nos traz amizade com o Senhor, comunhão com o Senhor. Nós te agradecemos pela salvação. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje vocês vão desenhar a cena da história que mais chamou a atenção de vocês. E do lado ou em cima, vocês podem escrever qual que é o verdadeiro motivo da Páscoa. Por que Jesus teve que morrer e sofrer em nosso lugar? Vocês sabem que vocês acabaram de ouvir. E aí vocês podem pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para algum adulto que estiver perto de vocês. Aqueles que ainda não sabem escrever direitinho, pode pedir ajuda, tá bom? Por que Jesus teve que morrer em nosso lugar? Por que ele teve que sofrer tanto? Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa? Tá bom? Que Deus abençoe vocês e depois eu quero ver os desenhos, viu? Um beijo!